Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus nos concede mais um dia abençoado para buscarmos a sua presença e entregarmos as nossas vidas sob a sua direção. Que Deus derrame muita paz, muitas bênçãos na vida de cada um dos irmãos. E eu quero iniciar a nossa devocional de hoje lendo no livro dos Salmos, capítulo 86, a partir do versículo 3, que diz assim: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Sim, Senhor, atende a voz das nossas súplicas, porque a Ti, Senhor, entregamos as nossas vidas, as nossas orações. Nós confiamos, ó Deus, nas Tuas mãos, confiamos no Teu bendito e glorioso nome, Senhor. Atende, Senhor, as nossas súplicas, porque o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, e a nossa alma espera somente em Ti, Senhor. Que durante todo esse dia nós possamos, meu Deus, colocar as nossas vidas sob os Teus cuidados, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é bom e misericordioso. Recebe, Senhor, as nossas orações, nossos louvores, e na meditação da Tua palavra pedimos que o Senhor nos ensine, nos fortaleça e nos edifique para a glória do Teu santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo,
ser, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Santo Espírito, clama, papai. Oh, 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 Bom dia a todos, graça e paz. Seja a maravilhosa graça do Senhor Jesus sobre todos nós na manhã desse dia, para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11, que está escrito assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pai, obrigado por mais essa manhã de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por esse trecho da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Nós precisamos, Pai, entendê-la. E para isso precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Fale conosco, Pai, nos ensine. Nós carecemos do Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Por ocasião da quarta viagem missionária do apóstolo Paulo, ele e Tito estiveram envolvidos em atividades missionárias em Creta. Creta era uma ilha no mar Mediterrâneo, cujos habitantes eram conhecidos pelo seu comportamento nada exemplar. Nos mostra isso nos versos 12 desse capítulo. E quando Paulo partiu de Creta, ele deixou Tito para dar continuidade ao trabalho. E aí Paulo escreveu essa epístola estando em Nicópolis, no ano 63. E ele escreveu essa epístola para incentivar Tito a terminar o seu ministério em Creta, mas especificamente Paulo queria que Tito completasse a organização das igrejas
que eles haviam começado a organizar, mas também para que Tito confrontasse os falsos mestres que ali se encontravam e desse instruções às igrejas para terem uma conduta adequada, ou seja, viverem de acordo com os princípios bíblicos que eles foram ensinados por meio do apóstolo Paulo e do próprio Tito. Isso era ponto importante. Nos versos 4 desse capítulo, Paulo chama Tito de verdadeiro filho segundo a fé comum, a quem Paulo entregou uma responsabilidade enorme para cumprir. E ele sabia que pelo caráter de Tito e pelo conhecimento que ele tinha dos problemas existentes naquela comunidade, e também pelo compromisso que ele tinha com a verdade, Paulo recomendou a Tito constituir uma liderança de homens que fossem apegados à palavra fiel. E Paulo mostra qual era o propósito dessas recomendações nos versos 10 desse capítulo. Na sequência, ele traz aí a grande mensagem aqui nos versos 11. E eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos o tema, o alcance da graça do Senhor. E aqui, entre muitas, tem 3 lições de grande relevância para o nosso conhecimento. Vejamos. A primeira lição é a fonte da graça. A graça, ela tem a sua origem em Deus, porque Ele é a própria graça. E o texto começa dizendo que a graça se manifestou. Essa palavra se manifestou significa epifania, que quer dizer Deus se manifestou pessoalmente. Ou seja, Deus se fez presente pessoalmente e visível, palpável. E aqui Paulo está dizendo justamente isso, que Deus se manifestou pessoalmente, visível e palpável em Cristo. No Evangelho, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos versos 10 desse mesmo capítulo, dizia: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E nos versos 14 desse mesmo capítulo, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nos versos 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E no capítulo 14, verso 9, Jesus, respondendo um pedido de Filipe, quando disse: mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus, respondendo a Filipe, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Portanto, esta manifestação da graça é uma epifania de Deus. Deus se manifestou de forma presencial, visível, palpável. Todos os que viram Jesus o viram de forma presencial, visível, e puderam tocar nele. Por isso ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E uma segunda lição é a real natureza da graça. Os versos 11. A graça se manifestou salvadora. Então a natureza da graça é salvadora. Essa é a sua natureza. Salvadora. A quem a graça se manifestou salvadora? A todos os homens. Isso não significa que todos os homens serão salvos. Voltemos aos tempos de Noé. Existia muitos povos, todos criados por Deus. Muitos povos.
Desses muitos povos, quantas pessoas Deus escolheu para serem salvos do dilúvio? 8 pessoas. O restante de todos os povos do mundo pereceram nas águas do dilúvio. Em qualquer parte do planeta Terra, o Sol alcança. Quais são os tipos de gente existente hoje? Bons e maus, crentes e descrentes, justos e injustos, mas o Sol nasce e alcança a todos. Isso significa que todos serão salvos? São todos filhos de Deus? Não, a salvação não é para todos. Não são todos filhos de Deus. Assim como todos veem a luz do sol e recebem o seu calor, justos e injustos, não significa que todos são ou que todos serão salvos. Todos que viram Jesus tiveram a oportunidade de conhecer a salvação, mas não foram salvos por ele. E por que não foram salvos? Porque não foram escolhidos por Deus. Hoje tem muitos que já foram salvos, e tem muitos que não foram e não serão, porque também não foram escolhidos por Deus. Como nos dias de Noé, Deus escolheu 8 pessoas para serem salvos. Hoje, nos dias de Cristo, que teve início com a sua vinda em carne, e nós estamos vivendo nos dias de Cristo, e todos que ainda vão serem salvos vão ouvir o chamado de Deus por meio da pregação do Evangelho. Vão entender o chamado de Deus, e Deus vai levá-los até Jesus, e vão serem salvos por ele, mas tão somente aqueles que Deus escolheu. E uma terceira lição é o alcance da graça de Deus. Esse é o nosso tema, o alcance da graça do nosso Deus. A quem a graça de Deus alcançará? A todos? Não, por certo. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 30, e Efésios 1, 4 e 5, e 11, 12, 13 e 19, esses textos referem-se tão somente aos que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Esses que Deus escolheu é os que eu disse que serão chamados pela palavra. Estes serão chamados, como eu disse, pela pregação do Evangelho de Cristo, porque foram escolhidos por Deus, levados pelo próprio Deus para a salvação. João, no capítulo 5, verso 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Como é que ouve essa palavra? É pelo chamado da pregação do Evangelho. E no verso 44 do capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, a pessoa que foi escolhida por Deus, foi chamada por ele por meio da pregação do Evangelho, a pessoa vai ouvir e vai entender, e Deus mesmo vai levar essa pessoa até Jesus para ser salvo por ele, aliás. Então, Jesus Cristo diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, os que são salvos por meio de Jesus Cristo, mas é Deus quem leva para a salvação. Verso 47 diz também, do capítulo 6, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Portanto, aqui há uma condição para a salvação, é crer, é ouvir e crer. E só vão ouvir e crer aqueles que foram escolhidos
pelo próprio Deus, porque ele leva a essa condição de ouvir a palavra do Evangelho, crendo como palavra de Deus e crendo em Jesus Cristo. E no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 16, aquele tão conhecido verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, é o próprio Deus quem leva os seus escolhidos para a salvação. E qual o propósito dessa graça nos alcançar? Primeiro, ela nos alcança. Ela nos alcança. Aí, depois, ele diz que precisamos viver de maneira, no verso 12, de maneira sensata. Isso diz respeito a nós mesmos. Tendo uma consciência limpa, tendo um comportamento decente, adequado, de conformidade com a vida cristã. Viver sensata é viver tendo uma consciência limpa, ligado à palavra de Deus. Segundo, justa. Isso com relação ao próximo. Que sejamos justos no nosso procedimento. E caráter, como exemplo de bom testemunho. E precisamos ter um bom testemunho. E piedosamente, com relação a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que respeita a Deus, uma pessoa que tem devoção a Deus, uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa que vive para cumprir a vontade de Deus. Jesus Cristo diz: eu não vim para cumprir a minha própria vontade, mas do Pai que me enviou. Portanto, é interessante e é importante a gente ter esse comportamento sensata, justa e piedosamente. Viver piedosamente é viver em obediência à palavra de Deus, em devoção a Deus, viver para servir a Deus. E a graça se manifestou salvadora justamente para nos alcançar para esse fim. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender a sua palavra e nos leve a termos um comportamento de acordo com a sua vontade. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Vem digno do Senhor, aleluia. Exaltado és, exaltado é o teu nome, Deus. Exaltado és. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Você pode erguer as suas mãos a Ele e dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. E finalizando a nossa devocional de hoje, eu quero deixar para os irmãos, ainda no Salmo 86, o versículo 9. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas.
Só Tu és Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Só o Senhor é Deus. Muito obrigado por mais este privilégio de adoração à Tua santidade, ao Teu glorioso nome, por nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Queremos Te agradecer e agradecemos também a todos. Que Deus abençoe as suas vidas, Deus proteja os seus passos, o Senhor te abençoe e te guarde.